Fala galera, Elcio Guiotto aqui. Vou trazer para você nesse vídeo 4 dicas para você se preparar para uma reunião com o seu cliente, para você que é advogado, contador ou prestador de serviço de consultoria tributária. Então, se liga nesse vídeo até o final que eu vou dar 4 dicas que vão mudar a sua forma de se antecipar com as reuniões e se antecipar nos atendimentos aos clientes. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Elcio Guiotto e há mais de 22 anos eu atuo com consultoria tributária de maneira geral. Então, essas mais de 2 décadas me trouxeram bastante experiência e eu quero trazer para vocês algumas dessas experiências que sempre dão muito certo quando eu me preparo para reuniões com novos clientes. E na verdade, essas dicas vão servir para vocês também se prepararem para reuniões em clientes que já são eventualmente clientes aí da sua carteira. Então, se liga nessas dicas e a primeira é: se prepare de maneira antecipada, entendendo o seu cliente. Mas Elcio, como que eu vou fazer isso? Primeiro ponto é, toda vez que você vai atender algum tipo de cliente ou participar de alguma reunião, você precisa fazer uma preparação antecipada, entendendo algumas questões do seu futuro cliente. Primeiro ponto é, você tem que entender o ramo de atividade desse cliente, entender as particularidades daquela atividade e, eventualmente, pesquisar tudo sobre a empresa, entrando principalmente nos sites, porque hoje a grande parte das empresas possui o site. Ali você vai encontrar, inclusive, os valores da empresa. Então é muito importante que antes de você chegar numa reunião, você se prepare de maneira antecipada conhecendo o cliente. Então você vai avaliar o ramo de atividade, se é uma indústria, se é uma atividade de um determinado segmento específico. Por exemplo, esses tempos atrás nós tivemos uma reunião numa indústria de laticínio e tivemos uma outra reunião em um produtor de batatas. Ou seja, um setor muito específico, tanto laticínios quanto um produtor de batata, onde nós precisamos, antes da reunião, pesquisar tudo sobre aquele produto. Então, como funciona o processo industrial de uma indústria de laticínio, como que funciona a tributação da batata, como funciona, por exemplo, eventuais créditos presumidos que a gente tem em relação ao leite. Então, com base nessa preparação, a gente chega na reunião muito mais preparado e o cliente enxerga em nós, no primeiro momento, uma grande autoridade. Mesmo que você não entenda daquela atividade, se você fizer uma preparação antecipada, se você avaliar ali, pelo menos as operações e as principais particularidades daquela operação, você já chega muito mais preparado para atender o seu cliente. Então, essa é a primeira dica: se prepare, entenda o negócio do seu cliente para que você consiga aí se sair muito bem durante essa reunião. A segunda dica, pessoal, é você entender qual que é o desafio que aquele cliente está e o que ele precisa superar para que você consiga ali atender a expectativa dele. Ou seja, quando você estiver na reunião, já entendendo todo o contexto daquele cliente, todo o contexto daquela atividade, você precisa ouvir o seu cliente. Então tente entender qual que é a dor e qual que é a grande dificuldade daquele cliente. E essa dor, ela pode ser várias dores ali que o seu cliente tem. Ele pode ter uma deficiência na parte fiscal e contábil, ele pode eventualmente ter algum problema de fluxo de caixa, está buscando alguma alternativa de otimizar a carga tributária, ele pode estar com dúvida se aquele regime tributário dele é o mais adequado, ele pode estar criando uma nova operação e precisa de algum estudo para que você auxilie ali a melhor forma de implementar essa nova operação. Então, essa dor do cliente, ela pode vir de várias maneiras, ele pode ter sempre, muitas vezes acontece dele ter mais do que uma. Então, faça perguntas, mas primeiro, ouça mais do que fale. Então, essa segunda dica é: entenda a dor do seu cliente, esteja preparado para entender e depois trazer as alternativas para sanar essas dores e eventualmente você poder aí implementar e apresentar uma proposta de trabalho. Então, essa é a segunda dica, ela é muito importante que você, durante a reunião, entenda a dor do cliente. E aqui, quando você fala de entender a dor do cliente, você pode estar pensando, mas entender só a dor da empresa? Muitas vezes, junto com os problemas da empresa, vão vir alguns questionamentos relacionados à pessoa física. Então, muitas vezes, durante as reuniões, o empresário ele traz ali algumas questões relacionadas à pessoa física. Então, é importante que vocês também entendam tanto das questões tributárias de pessoa jurídica como de pessoas físicas. Então, quem me segue aqui há bastante tempo, está inscrito no canal, já assistiu vários das dezenas de vídeos que nós temos aqui, ou é meu seguidor lá no Instagram, vocês sabem que eu falo muito disso, de entender tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, que é muito importante, porque muitas vezes durante as dores do seu cliente ele vai vir
com algum problema aí, alguma coisa relacionada à pessoa física, principalmente se você estiver no período fevereiro, março, abril, maio ali, que é o período de entrega de declaração do imposto de renda, onde as pessoas físicas começam a preparar a documentação. Então, pessoal, essa é a segunda dica. Entenda as dores do seu cliente e sempre lembre, ouça mais do que fala nessa primeira reunião. Então, essa é a segunda dica. A terceira dica é: demonstre autoridade e conhecimento no assunto. Então, quando você fez lá toda a parte de preparação para atender aquele cliente, você já fez uma grande parte de demonstrar durante a reunião que você tem autoridade e você entende sobre o assunto do seu cliente. Então, quanto mais conhecimento técnico e prático vocês desenvolverem, mais vocês vão conseguir atender essa demanda, mais vocês vão conseguir trazer soluções para as dores e problemas do seu cliente e automaticamente você vai criar muito mais autoridade e vai demonstrar ali que esse cliente ele precisa ser atendido por você porque você realmente entende do assunto. Em relação a esse ponto, é importante também que vocês entendam que ali é uma reunião para vocês tentarem apresentar uma proposta de trabalho. Então, não precisa demonstrar 100% do seu conhecimento, trazendo as soluções para os problemas, até porque muitas vezes a gente precisa avaliar mais a fundo toda a parte documental, então não dá para a gente já resolvendo todos os problemas nessa primeira reunião ou durante algumas reuniões. Então é importante que a gente tenha acesso à documentação. Mas antes disso, você vai ter que entender que você vai ter a preparação de uma proposta de trabalho para ser apresentada para o seu cliente, para depois você trazer todas as soluções para aqueles problemas do seu cliente e também apresentar isso de uma maneira mais prática, didática e de uma forma que você deixe tudo formalizado através de um memorando ou através de uma apresentação em PowerPoint para que o seu cliente entenda os prós e contras para a resolução daqueles problemas. Então é muito importante nessa terceira dica vocês lembrarem que vai ter aí a apresentação de uma proposta para que o cliente, assim que aprovado, você inicie os trabalhos e apresente toda a parte de resolução dos problemas. Então, nesse primeiro momento, você está ali se preparando, você se preparou para uma reunião e agora você está ali criando essa autoridade para que o cliente, mesmo que ele faça contato com outras pessoas, com outros escritórios, você tem ali uma grande oportunidade, uma grande probabilidade de fechar esse trabalho. Então, quanto mais autoridade você mostrar, mais você vai conseguir que o fechamento dessa proposta seja realizado de uma maneira mais prática e mais rápida. Porém, isso tem que ser de uma forma muito natural. Então não adianta também a gente ficar mostrando, querendo mostrar ou forçar a mostrar conhecimento para o cliente. Então tem que ser algo natural, sempre respondendo às perguntas e às dúvidas do seu cliente e demonstrando que, olha, a próxima etapa é nós apresentarmos uma proposta de trabalho para que a gente inicie os trabalhos para resolver esse seu problema. E a quarta dica, pessoal, é o seguinte: tente prever os possíveis problemas que o cliente tem, mesmo que ele ainda não saiba desses problemas. Então, eu falei aqui no começo do vídeo que ele pode estar ali com uma questão de, olha, eu estou pagando muito tributo, eu estou pagando muito PIS e COFINS, ou estou pagando muito imposto de renda, ou eu estou com um problema na minha pessoa física. Só que ele vai trazer alguns problemas para você, mas muito provavelmente ele não sabe outros problemas ou outras oportunidades que ele tem. Ah, Elcio, mas como que eu faço isso? Tendo conhecimento técnico e prático apurado. Então, você sabendo o segmento do cliente e ali dentro da reunião, sabendo o regime de apuração, você já consegue entender aonde pode estar algumas de outras oportunidades que talvez ele nem tenha ventilado ali durante a reunião. Por exemplo, você está atendendo uma indústria. Se ele não falou nada de IPI, provavelmente ele pode ter ali oportunidades relacionadas ao IPI. Ele pode ter créditos nas entradas, ele pode ter vendas de produtos desonerados que eventualmente ele possa estar tributando. Se ele tem circulação de mercadorias, ele tem a questão do ICMS. Se é uma empresa do lucro real, ele pode ter aí oportunidades relacionadas a créditos de PIS e COFINS. Então, conhecendo o regime, esse conhecimento técnico e prático vai também trazer para vocês a oportunidade de mostrar que, olha, nós estamos discutindo imposto de renda, mas será que não vale a pena a gente dar uma olhada em tudo? Será que não vale a pena um diagnóstico 360? Será que não vale a pena a gente olhar toda a parte tributária? Se você estiver atendendo, por exemplo, um cliente do agro, será que não vale a pena avaliar a contribuição previdenciária? Então, o conhecimento técnico e prático vai te trazer essa oportunidade de vislumbrar outras demandas que possivelmente esse cliente ainda não está olhando e talvez ninguém tenha dado essa dica ou aberto os olhos desse empresário para que, olha, o sistema tributário é muito complexo e você pode ter outras oportunidades. Então, essa é a quarta dica. Durante a reunião, tente buscar a quantidade máxima de informações para que você consiga já vislumbrar
possíveis oportunidades. É claro que a gente só vai conseguir mensurar essas oportunidades quando nós estivermos com toda a documentação em mãos. Então essa é a quarta dica, ela é uma das principais, na verdade são 4 dicas essenciais para você se preparar antes, durante e depois de uma eventual reunião com o cliente, principalmente quando essa for a primeira reunião com o cliente. Então nunca vá por uma reunião despreparado. Você consegue informações só com o nome da empresa, você consegue trazer um número de CNPJ pela internet, depois você consegue pesquisar o cartão de CNPJ para ver as atividades, você consegue avaliar o site dessa empresa, consegue avaliar que tipo de produto e mercadoria, se ele revende, se ele industrializa. Então se prepare, tá? Porque isso é um grande diferencial. E aqui, pessoal, vai uma dica final. Então nós falamos de 4 dicas, mas na verdade eu vou trazer uma dica adicional para você, que é no envio da proposta. Poucos profissionais fazem isso e essa dica pode ser um grande diferencial no fechamento da proposta. O que eu recomendo que vocês façam? Principalmente quando vocês forem em uma reunião aonde a proposta contempla vários tipos de escopo. Então, por exemplo, esses tempos atrás nós mandamos uma proposta que os escopos começavam de A a G. E aí você imagina o cliente lendo 4 páginas de escopo. Muitas vezes o cliente vai pegar a proposta e vai só olhar a folha dos honorários. E se ele não entendeu toda a composição do escopo, ele pode achar que aquela proposta ou está muito caro ou muito barato. Então isso vai depender da interpretação dele, da extensão do escopo. Então qual que é essa última dica? Fez a proposta, elaborou a proposta está pronta para enviar para o cliente, liga para o cliente ou tenta marcar uma reunião via Zoom, via Teams ou no aplicativo que você utiliza e tente agendar essa reunião de coisa rápida, de 10 minutos, que ela vai ter o condão de explicar o escopo para o cliente. Então você vai falar, olha cliente, é o seguinte, nós fizemos uma reunião, eu entendi seu escopo, eu preparei a proposta, ela está aqui, eu vou disparar ela assim que a gente terminar essa reunião, mas eu queria passar com você o escopo para ver se esse escopo atende à sua demanda. Terminada a reunião, o cliente deu ok e falou, não, realmente, esse é o escopo que eu preciso, essa é a proposta que eu preciso receber, você encaminha a proposta, quando ele olhar os honorários, ele vai ter uma visão diferente, vai falar, opa, eu entendi o escopo contempla todas as minhas dúvidas, todas as minhas dores e todas as minhas necessidades, esse é o honorário e ele vai conseguir ter essa visão e muitas vezes essa última reunião, que é uma reunião de fechamento, muito provavelmente vai ser a reunião que vai te dar aí a grande probabilidade de fechar essa proposta e de pegar esse novo trabalho, ter essa nova demanda. E se você continuar fazendo isso, eu tenho certeza que muito provavelmente você vai ter ao longo dos próximos anos uma carteira de clientes com muitas oportunidades de trabalho. Então, pessoal, essas foram as 4 dicas, mais uma dica adicional de como que você pode se preparar para atender seus clientes, principalmente novos clientes. Espero que vocês tenham gostado. Peço, por favor, que você que ainda não é inscrito no canal se inscreva, ative o sininho para receber os nossos vídeos em primeira mão. Todas as terças e sextas-feiras nós temos novos vídeos no canal, sempre às 13 horas, então sempre a 1h da tarde nós temos novos vídeos no canal. Então é importante que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem esse vídeo com outros profissionais. Por quê? Porque quanto mais inscritos nós tivermos, mais o YouTube entende que o nosso canal é relevante e a gente consegue transmitir informação de qualidade para outros profissionais. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.